Fala galera, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje a gente vai falar sobre como atingir uma qualidade a mais nos nossos MetaHumans usando o Path Tracing. Isso mesmo, o famoso Path Tracing. A gente vai configurar todo o projeto, fazer a iluminação e configurar o render. E eu também vou falar sobre alguns problemas que a gente pode ter e como solucionar isso. Então fiquei até o final para não perder nada. E esse vídeo é muito especial porque a gente acabou de completar 1000 inscritos aqui no canal. Eu agradeço muito a vocês por isso. E lá atrás, quando eu comecei a fazer os tutoriais, eu nem imaginava que isso podia dar tão certo. Então sem mais enrolação, vamos para mais um brabo. Então aqui dentro do Unreal, eu já estou com o meu MetaHuman aqui dentro do projeto, eu vou clicar em arrastar para a cena. E aqui quando a gente jogar o MetaHuman para a cena, ele vai pedir para a gente ativar alguns plugins. Então vamos clicar aqui em Enable e ele vai pedir para restartar. Então já vem aqui e restarta agora. Se tu quiser ver o passo a passo aí do zero de como fazer o MetaHuman e adicionar no projeto, tu assiste outro tutorial de MetaHuman que eu fiz. Agora que ele já iniciou, vamos arrastar aqui o nosso MetaHuman para o mundo. Deixa ele carregar aí. Beleza, então eu vou resetar a posição dele para ele ir no centro do mundo. E aqui está, nosso MetaHuman. Eu vou rotacionar o sol aqui com Ctrl L para a gente conseguir ver ele melhor. E aqui a gente já consegue ver a qualidade que a gente tem. Mas aqui a gente está usando o Lumen, que é o sistema padrão de iluminação no Unreal. Mas aqui tu percebe que conforme eu for indo mais longe dele, ele vai perdendo qualidade. Até vou dar um zoom aqui, clicando com o botão direito e clicando C ao mesmo tempo. Eu vou indo para trás aqui e tu percebe que ele vai perdendo as sombras, vai deixando de aparecer a sobrancelha. Isso é por causa do nível de detalhe dele, também conhecido como LOD, o Level of Detail. Então vamos clicar com o botão direito e vir em Edit. E aqui a gente está dentro do MetaHuman. E aqui em Componentes, a gente vai vir aqui no último componente, que é o LOD Sync. E com ele selecionado, aqui em Details, a gente vem na aba LOD e no número de LODs a gente vai botar 1 e no Force LOD a gente vai botar 0, para ele estar sempre com o LOD de mais qualidade possível. Então salva. Então vamos lá começar a trabalhar com o nosso Path Tracing. Para a gente botar na visualização de Path Tracing, a gente vem aqui onde agora está em Lit e aqui vai aparecer o nosso Path Tracing. Mas antes a gente tem que ativar ele nas configurações do projeto. Então a gente vem aqui em Edit e Project Settings. Aí aqui a gente tem algumas configurações para se atentar. A primeira delas, a gente vai pesquisar por RHI. E aqui em plataforma Windows, a gente tem o default RHI, que tem que estar em DirectX 12. Fora isso, a gente também tem que pesquisar por Texture Streaming. E aqui nessa opção, a gente vai desativar. Então aqui nas categorias que aparecem no lado esquerdo, vamos descer até a aba de Rendering. E aqui a gente vai procurar pelo Global Illumination. Esse aqui, se tu quiser, tu pode deixar em Lumen. Eu fiz alguns testes e eu preferi usar o Screen Space. Parece que as sombras ficaram um pouco melhor, então aqui eu vou botar em Screen Space e em Reflection Method também. Se tu quiser deixar em Lumen, eu vou botar em Screen Space. E aqui embaixo em Shadows, eu vou trocar esse aqui para Shadow Maps. E aqui nessa parte de Hardware Ray Tracing, nós vamos ativar o Support Hardware Ray Tracing, que aí ele vai liberar aqui o Path Tracing. E eu posso ativar também o Ray Traced Shadows. Ele vai pedir aqui para restartar, tanto pode vir aqui Restart Now. E aqui a gente está restartando de novo o projeto. Se tu quiser, tu pode fazer tudo junto e restartar uma vez só. É uma forma mais inteligente do que como eu fiz aqui. Ele demora um pouco para reiniciar mesmo, mas não tem muito o que fazer. Então agora que a gente já habilitou tudo, vamos vir aqui e criar uma nova sequência para a gente já ter a nossa câmera. E clica nesse botãozinho aqui para criar uma nova câmera. Aqui eu posso ajeitar a câmera no ângulo que eu quero. Vou deixar ela assim, vou expandir esses painéis e aqui nos details da câmera eu vou trocar aqui para DSLR e eu vou querer fazer essa imagem no tamanho quadrado. Então aqui dentro de Film Back eu vou pegar esse 36mm do Widget e vou botar no Height também, Ctrl C, Ctrl V. Então agora está um formato quadrado, vou ajustar aqui o nosso foco, então vou ativar o Draw Debug para ver onde é que está o foco, vou clicar no conta-gotas do Manual Focus Distance e clicar no MetaHuman e dar mais uma ajustada. E vou também mudar a milimetragem da lente, vou deixar em 50. E aqui a gente já está num ângulo bom, jogar para lá essa sequência. E aqui uma coisa importante que a gente precisa criar é vir aqui em Visual Effects e Post Process Volume. Isso aqui é o que vai controlar o nosso Path Tracing. Só vou sair da nossa câmera para mostrar que esse Post Process Volume ele é uma caixa e tudo que tu mudar aqui nas configurações vai afetar somente quando estiver aqui dentro da caixa. Então, por exemplo, se eu botar uma exposição aqui, que o padrão dela está em automática, eu vou botar em manual e o valor dela está em 1, então se eu entrar aqui na caixa vai ficar tudo escuro. E eu aumentando ela aqui, eu consigo ajustar, mas fora dela não vai funcionar, vai voltar para o automático. Então vou pesquisar aqui por Infinity, Extend,
e vou dar um check. Agora o nosso Post Process Volume está funcionando em tudo. Então eu posso ajustar aqui a nossa exposição, vou deixar em 11 e vou voltar para a nossa câmera. Então agora, se eu vim aqui nos View Modes, agora sim vai aparecer a nossa opção de Path Tracing. Então eu posso ativar ela aqui. Então agora a nossa Path Tracing já está funcionando. Aqui eu esperava que a gente tivesse alguns erros quando eu botasse em Path Tracing, e aqui eu estou usando o Unreal 5.3. Então eu acredito que eles fizeram uma atualização que já resolveu esses bugs, então é uma coisa a menos para se preocupar. Mas se caso tu estiver usando uma versão diferente do Unreal e tu estiver tendo esses problemas, eu vou mostrar aqui num outro projeto. Então o problema que eu estou falando é quando a gente bota em Path Tracing os olhos pretos e o cabelo está ficando borrado aqui, fora da cabeça. E vamos resolver isso aqui de uma forma bem simples. Vamos selecionar aqui o nosso MetaHuman e vamos expandir essa aba de Details aqui e clicar em Face. Aqui em Face a gente vai ter a nossa Mesh, então a gente pode dar 2 cliques nele. Ou a gente também pode vir aqui e pesquisar para o Face Mesh, vai estar aqui. Aí aqui na aba da esquerda, em Asset Details, nós vamos descer até onde está o Lodge 0. E aqui em Sections a gente vai ter as seções 5, 6 e 7, que a gente vai ter que desabilitar o Visible in Ray Tracing. Então vamos desabilitar aqui dos 3. Salva. Então aqui os olhos já voltaram ao normal. E para a gente corrigir o cabelo, a gente só entra no Post Process Volume e vem aqui na aba de Path Tracing e a gente tem esse Reference Depth of Field. Então a gente vem aqui e ativa. Então caso tu se depare com esses problemas, essa é a forma de resolver. Então voltando para cá, vamos criar uma iluminação boa, que aqui eu estou usando a padrão do Unreal. Eu vou pegar todos os assets que já vieram com o mapa e vou deletar. Então agora ficou tudo preto. E vamos iluminar essa cena. Então aqui eu vou trocar o View Mode só para conseguir me localizar melhor. E vamos adicionar um ponto de luz, segurando L e clicando com o botão esquerdo. Então vou deixar ela aqui em 45 graus e um pouco mais alta do que o nosso personagem. E essa vai ser a nossa luz principal. Posso diminuir um pouco aqui o valor dela. E aqui eu vou fazer um esquema de 3 pontos de luz. Então vou duplicar essa luz segurando Alt. Essa aqui vai ser a nossa luz de preenchimento com um valor bem menor. Então vamos deixar ela bem mais fraca aqui. E vamos jogar uma lá para trás para fazer a nossa luz de contra. Vamos voltar para nossa câmera e vamos botar em Path Tracing. Vou ajustar melhor essa luz aqui de trás. Eu vou botar nessa luz principal em torno de 1500. Nessa luz de preenchimento vou diminuir bastante também, vou botar 200. E na luz de trás eu vou botar 1000. E se caso tu esteja tendo dificuldade em fazer a iluminação aqui manualmente, tu tem também essa opção do MetaHuman Lightning. Aqui na Epic Games eles disponibilizam esse projeto com vários presets de iluminação, muito bons aí para tu usar já uma iluminação pronta, mas eu recomendo fortemente tu vir aqui e tentar fazer a iluminação manualmente, para já ir se acostumando. Então agora aqui no nosso Post Process Volume, vamos já dar uma configurada no nosso Path Tracing. Então eu vou pesquisar aqui pelo Path Tracing e aqui a gente tem algumas configurações que a gente pode mexer. A mais importante delas é essa Samples por Pixel. Aqui embaixo tu percebe que tem uma barrinha que está sempre carregando e ele está carregando 2048 samples. Então se eu diminuir isso aqui para, por exemplo, 200, ele vai carregar bem mais rápido. Aqui a gente tem essa Reference Depth of Field, que como a gente viu, ela pode ajudar em alguns erros que a gente pode ter, então já vamos vir aqui e ativar. Aqui esse Max Path Exposure, ele vai prevenir alguns bugs de imagem na hora da renderização. E aqui se tu deixar o mouse em cima e ler esse resumo, ele vai dizer que é bom tu deixar um pouquinho maior da nossa exposição. A nossa exposição a gente setou em 11, então aqui eu posso vir aqui e botar em 12 ou 13. É legal a gente diminuir esse número do default, porque pode ajudar o tempo de renderização. Aqui em Denoiser tu pode deixar ativado, para ele dar um filtro e tirar mais o noise, mas eu particularmente prefiro desativar aqui. Vai ficar ainda com um pouco de noise, mas eu não me incomodo muito, eu prefiro assim. Mas se tu quiser tu pode ativar aqui, vai da tua preferência. E aqui, por exemplo, botei os samples em 1000, deixei ele carregar tudo, e aqui ele está com o Denoiser desativado. Se eu ativar o Denoiser, ele vai deixar tudo mais suave, tudo mais soft, mas eu não acho isso aqui tão legal. Eu prefiro ainda desativar, ficar com um pouco de noise. Então aqui voltando para nossas luzes, eu vou ajustar elas um pouco melhor, vou diminuir essa de preenchimento, eu vou tirar o snapping aqui, eu vou subir essa backlight para ela dar um contorno melhor aqui no nosso cabelo. E essa backlight ela é responsável por dar esse contorno melhor, essa silhueta para o nosso personagem e para separar ele do fundo. Por isso que ela é tão importante. Então aqui eu vou ajustar um pouco melhor o nosso foco, deixar aqui em 75. E é basicamente isso. A gente tem a nossa iluminação, a gente tem já a nossa sequência com a câmera. Então aqui na sequência a gente vai vir e clicar nesse botão aqui de Render Movie. Aqui se caso tu não tiver essa opção de Movie Render Quill, é porque tu precisa vir aqui em Edit Plugins e ativar o Movie Render Quill.
Mas como eu criei esse projeto aqui nesse preset de filme, então esse plugin ele já vem ativado. Então aqui dentro dele a gente tem a nossa sequência. Vamos clicar aqui em configurações. Aí aqui o formato da imagem a gente pode botar em EXR, que ele vai ter 16 bits. Ou a gente também pode botar em PNG. Nesse caso eu vou fazer em PNG. E aqui em Rendering, a gente tá com essa opção aqui, que não vai renderizar o Path Tracing, então eu posso vir aqui e deletar. E aqui em Rendering eu posso vir aqui e adicionar o nosso Path Tracer. Aqui em Output eu consigo selecionar a pasta, onde eu quero esse render. Aqui a gente está numa resolução de 1920 por 1080, mas aqui a gente configurou a câmera como sendo quadrada, então a gente precisa ajeitar isso aqui. Eu vou botar 1080 por 1080. Não recomendo muito vocês fazerem em 4K, a não ser que realmente tenha uma máquina muito potente, porque isso aqui pode ficar bem pesado. E aqui ele está para renderizar a nossa sequência inteira. Então eu posso vir aqui em Use Custom Playback Range e posso botar de 1 a 2. E aqui para a gente controlar o tanto de samples que a gente vai ter no nosso render, a gente vem aqui em Anti-Aliasing. E aqui, como você lembra, no nosso volume de pós-processamento, a gente está com os samples por pixels em 1000. Antes a gente estava em 200, mas isso aqui é só o da nossa viewport. Aqui em Spatial Sample Count a gente pode colocar o valor de samples que a gente quer. Pode botar 100, 200, 500, 1000 até se quiser. Eu testei até em 2000 e o resultado que eu tive foi esse aqui. Então tenha em mente que quanto mais samples tu botar aqui, mais pesado vai ficar. E aí quando a gente bota um número diferente de 1 aqui, ele vai pedir para tu ativar o override de anti-aliasing. Então tu vem aqui e ativa. Então aqui a ideia é a gente deixar um número sempre o mais baixo possível com o mínimo de noise possível. Então eu vou fazer alguns testes aqui e vou mostrar o resultado para vocês. Então aqui fiz alguns renders de teste para mostrar para vocês. Para começar, eu fiz esse render com o Lumen normal, para ter em comparação com o Path Tracing, e tu percebe que ele está numa qualidade boa, aceitável, mas aqui a pele e os olhos eu já não estou gostando muito, e a forma como a luz está batendo no cabelo está um pouco estranha. Então se tu for comparar com o Path Tracing, a diferença é brutal. Esse aqui foi o render com mais samples que eu fiz, que foi 1500 samples, mas conforme for passando aqui para 1000 samples, 800 samples, 650, 500, 400, foi o menor que eu fiz. Tu não vê muita diferença. Se eu vim aqui nesse de 400 e der um zoom, aí sim já vai dar para ver o noise que a gente tem, mas assim de longe fica um pouco difícil de ver. E se eu for nesse 1500, por exemplo, ele tem menos noise, ainda tem noise, mas não tem tanto. Mas isso é mais dando um zoom que tu realmente vai ver. Por exemplo, 650, 800, todos eles vão ter noise, mas na minha opinião, eu já ia adicionar esse efeito de grão para ter um efeito mais fotorrealista. Aqui eu tenho esses outros renders que eu fiz desse outro personagem, aqui com 200 samples e aqui com 1000 samples. Tu percebe a diferença de noise quando tu dá um zoom, mas passando aqui as imagens fica difícil de ver a diferença. E aqui, como são imagens estáticas, eu tô botando sempre no Spatial Sample Count e deixando o Temporal Sample Count em 1. Porque esse temporal ele tem mais a ver com o Motion Blur, e uma coisa importante que é o espacial e o temporal eles vão se multiplicar. Então se eu botar aqui um valor de 2, por exemplo, o 500 vai estar multiplicando por 2, então vai ser 1000 samples aqui. Então se for um vídeo, como por exemplo esse aqui, eu utilizei aqui no Spatial Sample Count 16 e no temporal 8. E multiplicando esses dois valores ele fica em 128 samples. É algo menor, talvez fique um pouco perceptível ao noise, mas por ser um vídeo é mais interessante usar samples mais baixos, principalmente por causa do tempo de renderização e porque cada frame conta menos do que se fosse uma imagem estática. Esse é o mesmo vídeo renderizado em 16x16 e essa é a comparação dos dois. Eu também fiz esse outro com 32x8, aí tu vai ter que ver o custo-benefício do tempo de render e do resultado final. Então é legal tu testar com menos samples para ver a qualidade que tu vai ter e decidir se o Path Tracing é a melhor escolha para essa situação. Então outros dois problemas que eu tive com o MetaHuman no Path Tracing é ele ser renderizado sem roupas, e eu não realmente descobri uma solução para isso, eu simplesmente renderizei de novo e aí funcionou. Também aconteceu dele aparecer sem cabelo aqui na prévia do render, mas no resultado final ele apareceu certo. Então se ele aparecer sem cabelo aqui ou sem roupas, pode ser que a imagem final apareça do jeito certo. E outro problema que aconteceu comigo é que quando eu renderizava, o personagem ia para uma outra localização de onde eu tinha deixado, para uma localização aleatória toda vez que eu renderizava. Então eu achei aqui no fórum do Unreal que esse ASD Pichon, ele teve esse mesmo problema e ele mesmo achou a solução, que foi transformar o MetaHuman em Spawnable na sequência. Então dentro da sequência tu clica no botão direito e clica em Spawnable. E aí se tu tiver mais uma sequência, infelizmente tu vai ter que adicionar um MetaHuman para cada sequência. Isso eu acredito que é uma coisa mais difícil de acontecer com vocês. Então a princípio é isso. Se tu tiver alguma outra questão, tu deixa aqui nos comentários que eu vou tentar estar ajudando. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para estar ajudando a trazer mais tutoriais dessa forma. E é isso. Até a próxima. Tamo junto.